Meu nome é Wander, para quem não me conhece ainda, tá? Nós vamos estar ministrando uma palavra do Senhor que hoje seria o nosso encontro dos homens, né? Todos os homens iriam estar aqui na nossa igreja para estar ouvindo a palavra com direcionamento para os homens, né? E com tudo isso que está acontecendo em nosso país, o nosso presidente da Lagoinha, que é o pastor Márcio, deu uma orientação para nós fazermos os nossos cultos dessa forma. Uma forma que é diferente, mas é uma forma que eu tenho certeza que vai estar alcançando o seu coração, tá? Então é uma alegria muito grande a gente ter esse privilégio de estar compartilhando através da internet, né? A palavra possa chegar no seu coração, no coração das pessoas que estão na sua casa, que é um momento muito difícil que nós estamos passando, mas eu creio que o Senhor há de operar um milagre na casa dos nossos familiares, na casa dos nossos amigos. Muitas das vezes nós não estamos entendendo por que está acontecendo isso, não só com a nossa nação, mas pelo mundo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E que no nome de Jesus a palavra que eu separei para os homens, ela possa estar edificando não somente a sua vida, mas a vida de todos que estão ao seu redor, tá? Então eu gostaria que você na sua casa pudesse abaixar a cabeça, né, pudesse orar como um culto normal, né, para que o Senhor possa conduzir essa live de uma forma diferente, de uma forma que talvez você nunca assistiu, mas que é algo que possa impactar o seu coração e impactar as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Pai querido e Pai amado, Senhor, nós estamos diante de Ti agradecendo pelo privilégio de mais uma vez, Senhor, ouvirmos a Tua palavra para nós podermos aprender aquilo que o Senhor falou comigo no meu íntimo e aprender mais com o Senhor, para que grandes coisas o Senhor venha fazer através de nós, por meio de nós e através da Tua igreja. Que neste momento em que nós estamos passando, nós não venhamos a baixar a cabeça, que nós não venhamos a desistir da palavra que o Senhor tem para nós, que mesmo estando em casa, Senhor, você possa ministrar em nossos corações. Me usa, Senhor, como boca de Deus. O Espírito Santo de Deus fique à vontade em nosso meio, Pai. O Espírito Santo de Deus fale através de mim, que eu possa trazer aquela mensagem que vai edificar lares, que vai edificar famílias, que vai edificar homens, Senhor. Essa palavra foi direcionada para homens, mas eu creio que o Senhor também reservou grandes coisas para mulheres, para famílias que estão em seu lar, que não estão podendo sair de casa. Agradeço pelo privilégio, mais uma vez, estar ministrando o Teu Evangelho. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha casa, na minha família, na minha igreja. Agradeço pelo que o Senhor tem feito na vida dos meus pastores, na vida das pessoas que estão servindo na casa do Senhor. Porque são pessoas que não estão dizendo não, mas estão dizendo sim para a sua boa obra. Que em nome de Jesus essa palavra possa vir de encontro ao meu coração e de encontro ao coração dos meus irmãos que estão na casa deles, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que vocês, meus irmãos, abrissem a Bíblia de vocês lá em Êxodo. Abre lá em Êxodo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 1, tá? E vou fazer um breve resumo do que fala um pouco desse texto. E vou falar um pouco antes, né? A gente pega ali uma referência desse texto. Foi quando aquele povo saiu lá do Egito, né? O povo de Israel saiu do Egito, da mão do faraó. E todos eles estiveram num caminho que era... procurando a terra prometida. O Senhor prometeu uma terra para eles. E você na sua casa também está assim, Senhor, mas quando vai chegar o tempo dessa terra prometida? E eu vou discursar a respeito disso, dessa terra prometida, que existem etapas, existem processos que às vezes a gente não entende, que às vezes a batalha é grande, às vezes a luta é grande, e que às vezes a gente vem desanimando, vem baixando a cabeça falando assim, Pai, mas essa terra prometida não vai chegar, quando será esse tempo? Então a palavra que eu venho trazer para vocês é relacionada a isso, porque aquele povo teve uma promessa do Senhor, da terra prometida, e eles, por mais que tiveram várias etapas na vida deles, onde eles baixaram a cabeça, o Senhor esteve com eles em todos os tempos. E nós estamos passando por um período difícil, né? Não só a nossa região, mas todo mundo está passando por um período difícil. Então é um tempo da gente acreditar nessa promessa do Senhor e não desviar os olhos, tá? Então nós vamos ler lá no Êxodo 17:1, nós vamos ler primeiramente do 1 ao 3, tá? Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos
e a nossos rebanhos. Quando nós paramos e vemos isso aqui, o povo, eles estavam no deserto, estavam com sede e não sabiam o que iriam fazer. E eles foram até um homem de Deus, que é o Moisés. E todos nós temos pais espirituais, nós temos ali os nossos pais que estão na nossa casa, e nós também somos filhos, né? Todos nós estamos aqui, você que está na sua casa, você é filho. E quando a gente tem fome, a gente tem sede, a gente tem a tendência de procurar os nossos pais. E aqui não foi diferente, aqui nessa palavra a gente pode ver que eles procuraram a Moisés. Chegaram a Moisés: Moisés, estou com sede, o que você vai fazer? Cadê o Deus que nós servimos? Será que Deus está conosco? Então, existia um povo com sede, e ali existia um homem, que é um homem temente ao Senhor, que é um homem dependente do Senhor. Moisés, ele poderia agir por si só, ele poderia fazer coisas de acordo com a vontade dele, mas ele era um homem temente ao Senhor. As pessoas chegaram até ele, as pessoas ficaram forçando, falando: Moisés, nos dá um direcionamento. E quando a gente está nesse processo sem saber o que fazer, a gente tem que primeiramente ser dependente do Senhor em todos os tempos. A gente pode até ir talvez a nossa mãe, talvez a nossa tia, a nossa avó, mas se a gente sempre lembrar que tem um pai que é conosco, ele vai atender as nossas necessidades. E quantas das vezes eu já me peguei dependendo de certas coisas e tomar atitudes precipitadas. Então a palavra que eu venho trazer para você é que pare da gente ficar tomando decisões por conta própria, de achar que nós vamos achar a água que aquele povo tanto queria beber. A gente virar e falar assim: não, eu vou resolver esse problema. Mas o que a gente tem que entender é que nós devemos ser dependentes do Senhor. Então essa palavra, que era uma palavra direcionada para homens que são dependentes do Senhor. E o que mais a gente vê são homens que são assim, acham donos da verdade, de falar assim: eu vou resolver o problema, não, faz isso, faz aquilo que vai dar certo. Mas não, a gente tem que ser dependente do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo a gente deve buscar ao Senhor, porque quando a gente busca o Senhor, Ele vai trazer um direcionamento, Ele vai trazer uma resposta para a gente. E nesse texto a gente vai discorrer e vai entender um pouco mais sobre isso. Eu já me peguei várias vezes agindo por minha conta, agindo ali por questões que eu falei assim: não, é assim, só fazer isso e resolve. Eu vou compartilhar um pouco da minha vida com vocês, porque Deus tocou no meu coração a respeito de falar sobre isso. Eu tomei uma decisão uma vez, que era uma decisão que eu achava certa. Eu tinha uma dívida financeira de não saber o valor a certo, que era uma dívida alta, e aí minha esposa me questionou: o que nós vamos fazer? Tive questionamentos de outras pessoas, e como que vai fazer, e a primeira coisa que me veio na cabeça é o carro. Falei: vamos vender o carro que a gente quita a dívida, mata a dívida e resolve o problema. E aí eu não busquei hora nenhuma um direcionamento do Senhor. E sabe o que aconteceu na minha vida? Eu vendi esse carro, consegui vender esse carro. Eu tentei anunciar ele mais ou menos umas 5, 6 vezes no OLX, no grupo, e não conseguia vender por nada. Até um certo dia que eu anunciei ele a preço de banana praticamente. E quando eu consegui vender esse carro, eu falei: nossa, olha que benção, consegui vender o carro. E, resumindo, vendi o carro e não paguei as dívidas. Então é isso que acontece quando a gente toma as decisões por nós mesmos. A gente sai fazendo as coisas e não busca direcionamento do Senhor. E aconteceu isso comigo naquele tempo, de não buscar direcionamento do Senhor e vender o carro achando que eu iria resolver o meu problema, e não. Eu fiquei sem carro e continuei com a dívida. Então eu quero mostrar para vocês que o que a gente tem que fazer sempre é buscar o Senhor. Vamos continuar lendo. Vamos ler do 4 ao 7. No 4 diz assim: então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos seus anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com quem feristes o rio, e vai. Eis que estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E quando a gente pega esse versículo, nós sabemos que quando nós reconhecemos que nós somos dependentes do Senhor, Ele nos responde. A gente pode ver aqui claramente o Senhor respondendo a Moisés no versículo 5. Ele falando assim: Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Então são estratégias, são ferramentas que o Senhor nos proporciona quando nós somos dependentes a Ele.
Então nós homens, nós temos que parar de sermos egoístas, de achar que nós vamos resolver com a força do nosso braço. E não vai. Nós só vamos conseguir resolver os nossos problemas quando a gente entregar totalmente ao Senhor, deixar na mão dele, deixar sob responsabilidade dele, porque ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe os planos dele são melhores do que os nossos. E nós possamos perceber também no versículo 6 que o Senhor, ele é muito detalhista. O Deus que nós servimos é um Deus detalhista, ele cuida dos mínimos detalhes. Ele fala ali, ó, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. E aí Moisés, ele foi obediente ao Senhor. É muita loucura quando você fala assim, pega lá aquela rocha, você vai ferir a rocha e dela sairá água. Quando a gente coloca isso no natural, é uma coisa muito doida. Você fala assim, eu vou furar uma rocha, como que eu vou conseguir furar uma rocha? Como que daquela rocha vai sair água? Eu estou andando no deserto, não tem água, por que aquela rocha vai sair água? E às vezes o Senhor, ele tem me direcionado a isso, a fazer coisas que são assim, saindo do padrão, saindo do natural para a gente viver o sobrenatural. Mas a gente duvida, a gente acha que não é aquilo, que não vai dar certo. Mas aqui teve um homem que ele foi obediente ao Senhor, ele falou, ok, vou ferir essa rocha e vai sair água. E saiu água daquela rocha, tanto que depois o nome daquele lugar foi... aquele lugar, ele chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo, estava o Senhor no meio de nós ou não, porque lá houve pessoas que duvidaram do Senhor, se ele estava no meio deles ou não. E quando você pega a história de Moisés, o povo saindo do Egito, é uma coisa assim que você fala, gente, mas olha o tanto de provações que aquele povo já teve, o tanto de revelações que o Senhor já revelou sobre a vida deles, e eles ainda têm dúvida, né? Ainda têm dúvida que eu sou o Deus dele. E o Senhor, ele responde à altura, né? Nas batalhas nós devemos sempre estar com Deus. Nós vamos ler agora, continuando no 17, pode pegar aí do 8, nós vamos ler até o 10, amém? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolheu os homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outreiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e U subiram ao cinto do outreiro. Nós lemos aqui do 8:10. Naquele tempo houve uma luta entre os amalequitas e o povo de Israel. E era um povo assim que desafiava o povo de Israel, porque era um povo que estava saindo com uma mão na frente e outra atrás, não tinha tanto recurso financeiro, não tinha muitas ferramentas, não tinha tanta habilidade, não eram guerreiros. E aí aquele povo falou assim, não, ali está fácil, aquele povo de Israel, ali está fácil da gente ir lá conquistar, tomar tudo que eles têm. E ali o Senhor mais uma vez dá uma estratégia para Moisés, e ali Moisés ele já responde de uma forma totalmente diferente. Se a gente for olhar as instruções que Moisés já teve ali no versículo 9, foi diferente. Com isso ordenou Moisés e Josué, escolham-nos os homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo de outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Então ali Moisés ele já sabia o que ele iria fazer. É um comportamento diferente do homem quando ele é temente ao Senhor, dependente do Senhor. O Senhor ele dá as estratégias, ele dá as ferramentas para esses homens estar continuando a batalha, estar continuando a guerra. E às vezes a gente não acredita, a gente fala assim, não, mas como que pode isso? E no 10 fala, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e U subiram ao cimo do outreiro. Nós pegamos aqui que teve dois homens, que Arão e U subiram ao cimo do outreiro. Moisés ele não estava sozinho. Teve um homem com ele, teve um homem que falou assim, não, vamos lá, porque o homem tem muito disso de achar que resolve tudo sozinho. E às vezes você tem um irmão da sua igreja, você tem um amigo que pode estar te ajudando, que pode estar te auxiliando na caminhada, para que o fardo ele possa ser mais leve. E a gente tenta resolver tudo com a força dos nossos braços. Ontem mesmo eu tive uma experiência de um irmão aqui da igreja, que eu estava na minha casa, ele só me ligou e falou assim, ô Wander, você está na sua casa? Eu falei, estou sim, você pode me ajudar a levar uma cama até ali? Eu falei, posso, vamos lá.
passou lá em casa, era por volta de 7 horas, eu não pensei 2 vezes, fui lá e ajudei ele. Simples. São coisas assim que às vezes a gente fala assim, não, vou deixar que eu vou levar isso sozinho. Eu vou pintar minha casa sozinho, eu vou consertar meu carro sozinho, eu vou levar essa cama sozinho. E são coisas pesadas às vezes para a gente fazer sozinho. Então nós podemos compartilhar com os nossos irmãos, assim como Moisés fez. Aqui nós vemos 2 homens que estavam do lado de Moisés. E nós, como os homens, nós temos que ter homens do nosso lado temente ao Senhor, para nos ajudar na caminhada. Agora nós vamos continuar ali no versículo 11. Falando assim, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dela. E nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então, quando a gente pega do versículo 11 ao 13, a gente entende aqueles homens que foram ajudar a Moisés, e entende como aqueles homens foram importantes na caminhada de Moisés. A gente pode perceber aqui, que eles pegaram Arão e Hur, sustentavam-lhe as mãos, eles colocaram uma pedra debaixo de Moisés para que ele pudesse ficar com as mãos erguidas. E quando a gente olha isso daqui, a gente fala, quando ele estava com as mãos erguidas, ele vencia. Quando ele abaixava as mãos, ele começava a perder. E é assim que nós temos que estar, com a cabeça erguida, sempre temente ao Senhor, adorando ao Senhor em todo o tempo. Porque quando a gente abaixa a cabeça, aí é onde o inimigo ele toma posse. É onde ele invade a nossa casa, é onde ele invade a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos. Então nós temos que estar sempre temente ao Senhor, sempre com homens ao lado para nos auxiliar, porque a gente não sabe de tudo. Nós somos pequenos, né, perante ao Rei. Então o que nós temos que ser é temente ao Senhor. É a todo momento virar assim, Pai, me manda as pessoas certas, me manda homens certos, me manda homens que podem me apoiar, me mandem homens que vai me ajudar nessa tarefa. Eu não sei como que eu faço. Hoje eu tenho um filho de 7 anos e uma filha de 3 anos. Então às vezes tem coisas assim que eu falo, como é que é esse negócio aqui? A gente não sabe. A gente tem que entender isso e compartilhar com os nossos irmãos, independente da idade, porque o Senhor ele dá discernimento para todos nós, ele dá unção para todos nós. Então eu posso chegar para um amigo meu e virar, cara, como que funciona isso? Você tem filha, você já passou por esse processo? Então nós homens temos que ter isso. Às vezes a gente guarda as coisas que são simples. O Senhor opera no simples, e às vezes a gente acha que vai ser só no sobrenatural. Ele opera no sobrenatural sim, mas no simples ele também vai operar em nossa vida. E aí quando a gente ora aqui, o Senhor ele enxerga a dependência do homem, e a vitória é caminhada. Então nós podemos olhar lá em Deuteronômio 4, 29. Vou achar aqui para vocês. Deixa marcado lá em Êxodo, Deuteronômio 4, 29 diz assim. Espera aí, pessoal, que isso tudo é novo pra gente, tá bom? Deuteronômio 4, 29 diz assim: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. E aqui a gente vê que Moisés buscou o Senhor de todo o coração e ele foi correspondido. E aquele povo foi correspondido em meio a uma batalha que aos olhos naturais a gente ia falar assim, não vai dar certo, deu errado, aquele pessoal vai perder, é um povo do campo, é um povo assim que não vai conseguir vencer. Então quando a gente começa a olhar essas coisas natural, nada acontece. Então a gente tem que começar a olhar no sobrenatural e estar sempre dependente do Senhor. E ali no 14, para a gente continuar a leitura, do 14 ao 16, então disse o Senhor a Moisés: escreva isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe clamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Quando nós pegamos ali o versículo 14, nós achamos que
seria algo que não iria dar certo, mas ali já foi estabelecida uma vitória sobre aquele povo de Israel. No 14 fala assim, e Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então quando a gente lê esse versículo, a gente já vê que houve uma vitória daquele povo de Israel. Então disse ao Senhor a Moisés: escreva isso para a memória num livro e repete-o. E esse repete-o, eu tenho a ousadia de falar, repete-o ao povo, aos homens da Lagoinha João Pinheiro, que o Senhor é conosco. Quando o Senhor é conosco, grandes coisas podem acontecer, mas nós temos que ser temente a eles. Ali existia um povo temente a ele. Moisés era um povo temente ao Senhor. Ele não tomava uma decisão sem o direcionamento do Senhor. E no último versículo, no 16, nós possamos ver que está escrito assim, e disse, porquanto ao Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então a gente vira e fala assim, mas como assim, em geração em geração? São as guerras que a gente vai enfrentar. Elas não acabaram. Aqui o Senhor ele não fala que as guerras acabou e nunca mais vai ter guerra contra esse povo Amaleque. Às vezes a gente vira e fala assim, mas eu não conheço nenhum Amaleque. Quem é esse povo Amaleque? Às vezes você está passando por dificuldade no seu trabalho. Às vezes você está passando por dificuldade na sua faculdade, no seu estudo. Em casa você pode estar passando por dificuldade. Então essa dificuldade ela tem um nome, é Amaleque. É uma batalha, é uma luta que você tem que enfrentar homem e que você tem que estar levantando os seus braços e adorar e pedir direcionamento do Senhor. Não tome decisões precipitadamente, não tome decisões que vai te custar algo muito caro, que depois você vai demorar a recuperar. Então tome decisões diante daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pede direcionamento do Senhor. Abra comigo lá em Salmos. Aqui. Para a gente finalizar, abre em Salmos 3:10. E lá em Salmos 3:10 diz assim: Salmos 3:8, tá? Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Então nós somos povo do Senhor. Para finalizar, eu quero estar deixando esse versículo para você. Independente do que você está passando, independente do momento em que nós estamos vivendo em nosso país, independente do momento que nós estamos vivendo no mundo, nós temos que ser homens tementes ao Senhor, sabe? Em todos os momentos, nos mínimos detalhes. Hoje minha esposa ela foi no supermercado e quando ela chegou em casa ela ficou assim, ela estava desorientada, porque ela falou assim, amor, o pessoal estava estocando alimento, o pessoal estava colocando vários alimentos dentro do carrinho e coisas assim, que a gente vê que são desnecessárias. Às vezes ela me contou que tinha gente que colocou 10 detergentes dentro de um carrinho do supermercado, colocou papel higiênico até o topo, comida congelada até o topo, e ela falou assim, gente, esse povo está desorientado, o povo não sabe o que fazer. Então o que eu quero deixar para você é, você que é cristão, você que é homem de Deus, a postura que nós temos que ter diante a isso daí tem que ser uma postura diferente, uma postura temente ao Senhor. Vamos buscar um direcionamento do Senhor, vamos orar, porque tudo Ele vai acalmar. Isso às vezes vem, a gente fala assim, mas por que acontece isso com uma pessoa? Às vezes vai chegar a óbito, mas através de uma pessoa a família pode ser restaurada, através de uma pessoa a nação pode ser restaurada. Então nós homens vamos nos posicionar, vamos ser homens tementes ao Senhor. E essa é a palavra que eu quero deixar no seu coração, que você possa descansar no Senhor, porque Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Deus abençoe vocês, meus amados. Boa noite, amada igreja. Que privilégio estarmos aqui de uma forma tão diferente, né? Recebemos aí uma palavra que foi direcionada para os homens, mas na verdade uma palavra para toda a igreja. E nesse momento ao qual o Brasil está passando por uma situação tão complicada, não somente o Brasil, mas o mundo, e é algo que nós precisamos guardar no nosso coração. É um tempo difícil, é um tempo onde a realidade nos mostra uma situação ao qual para o homem ainda é muito desconhecido o que fazer, mas nós temos que buscar a sabedoria daquele que tem e nos conduz no caminho certo,
que é a palavra de Deus. Domingo nós estávamos aqui compartilhando uma palavra, trazendo justamente ao nosso coração esse tempo ao qual nós estamos vivendo. E agora é tempo de unirmos a nossa fé, tempo de orarmos, tempo de colocar nas mãos do Senhor e de confiar, de fato, se de fato a nossa vida tem sido uma vida de entrega a Ele. Não é tempo de desespero, é tempo de confiar, é tempo de saber que Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Muitas das vezes criamos tantas resistências de vir até a igreja, não víamos, ficávamos em casa, e agora estamos diante de uma situação ao qual a orientação é de evitar sair de casa, mas que isso possa gerar no nosso coração o desejo que essas coisas vão passar e que nós vamos sentir de fato o quão importante é estarmos juntos em comunhão, né? Eu queria deixar essa palavra e eu queria compartilhar bem breve a mesma palavra que nós falamos no domingo, que hoje eu vejo como que ela se encaixa dentro da nossa realidade. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós estamos diante de um, entre aspas, um inimigo invisível, aquele que tem tentado nos fazer parar, um vírus que mudou a estrutura das coisas. O mundo se fala somente nisso, mas é onde nós podemos ser diferentes. Vamos estar em casa, vamos cultivar um tempo maior com a nossa família, um relacionamento saudável, e que não venhamos perder a oportunidade de fazer aquilo que o livro de Atos nos ensina tanto, de sermos igreja dentro da nossa casa. Então eu quero te convidar você a criar um hábito novo sobre a sua vida, junte sua família, vamos fazer os cultos domésticos, vamos juntar com os filhos, esposa, marido, e vamos cultivar esse momento tão precioso da palavra de Deus. Então nós que conhecemos a palavra, nós temos que ser um povo diferente, aqueles que entram para dentro de casa, mas não para lamentar e chorar, mas para que nós possamos aproveitar esse tempo e criar dentro da nossa casa, da nossa família, essa situação mesmo de nós orarmos e de nós vivermos o melhor de Deus. Isso tudo vai passar, meus irmãos. É um tempo ao qual o Senhor nos permitiu passar para que nós venhamos aprender e valorizar mais essa liberdade que nós temos, né, de sermos igreja. E a palavra fala isso. No versículo 37 fala: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é o nosso próprio Jesus. Então é tempo de festa, de alegria, de saber que você está dentro da sua casa. O amor de Deus não mudou por mim, não mudou por você, e que nós vamos glorificar a Deus, como aqui no livro de Romanos também fala, o que pode nos separar do amor de Deus? O que é impedimento para que nós pudéssemos continuar a viver essa vida de intensidade, né? Então vamos unir a nossa fé, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo mundo. Nós cremos no nome de Jesus que vamos passar por isso e vamos sair mais fortalecidos do que nós entramos nessa situação. Vamos valorizar os nossos relacionamentos, as nossas amizades, a nossa família, a nossa igreja local. E é isso que nós colocamos para vocês, deixando aqui bem claro que nós vamos nos adaptar. Tudo isso é novo para nós. Nós vamos nos adaptar dentro dessa situação de que precisamos ajustar para que não venhamos perder o alimento, que é a palavra de Deus. E nós, como pastores aqui da casa, nós estaremos aqui nos horários que nós temos o culto local. A porta da igreja está fechada, mas como nós aprendemos, nós somos a igreja viva. E nós teremos os nossos cultos nos horários normais. Basta você se conectar pelas redes sociais e você vai estar recebendo aí na sua casa o alimento para que você se sustente naquilo que Deus tem para você. Eu queria deixar uma palavra no seu coração. Nós estamos juntos. É só um tempo. Eu sei que vai bater a saudade, a vontade de estarmos juntos aqui, mas voltaremos mais fortalecidos. Amém? Queria deixar esse abraço no fundo do coração de cada um de vocês e dizer que nós amamos muito vocês. Nós que somos os pastores da casa, sentimos o cheiro da ovelha, e é nesse tempo que nós estamos ali. O telefone está ligado, pode nos comunicar,
Então, fica aí um abraço para vocês e eu queria desejar uma boa noite, que o Senhor possa te abençoar ricamente no nome de Jesus.